Eu vou te contar uma história que, pra mim, foi um verdadeiro choque. Meus pais me deixaram uma mensagem de voz, daquelas que a gente nunca espera ouvir. Nem mencionaram meu nome. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. A voz da minha mãe, firme, meio ensaiada, como se estivesse lendo um texto decorado, começou o recado. Oi, tomamos uma decisão. Estamos reformulando a Rhodes Manufacturing. A partir de agora, você não faz mais parte do negócio. Nosso advogado entrará em contato com você. E aí, só silêncio. Nenhum obrigada ou até logo. Nada. E olha que meu nome sempre aparecia nas faturas, nos balanços, nos papéis de refinanciamento da empresa. Mas naquela mensagem não tinha nenhum vestígio dele. Eu ouvi o recado de novo, mais devagar, depois mais uma vez para garantir que não tinha perdido nenhuma palavra, nenhuma emoção escondida por trás daquelas frases frias. Não havia nada. Só o vazio. Meu nome é Vivian Rhodes, tenho 38 anos e trabalho na Rhodes Manufacturing Group desde os 21. São 17 anos, 17 temporadas de declaração de impostos, 17 dezembros sem conseguir tirar férias de verdade. A empresa leva o nome da minha família, na verdade, o nome do meu avô, mas fui eu quem segurou as pontas quando as coisas começaram a desandar. E agora? Agora me jogaram pra fora, sem sequer uma conversa, uma reunião, só uma mensagem de voz. Lembro do momento em que estava sentada na cozinha do meu apartamento em Seattle, minha caneca de café ainda cheia, mas já fria. O barulho da geladeira parecia mais alto que o normal, ou talvez fosse só o silêncio sufocante que ficou depois daquela mensagem. Meu pai não falou nada na gravação, mas eu sabia que ele estava ali, junto com minha mãe. Pude ouvir, nitidamente, a respiração dele, bem baixinha, depois que ela mencionou o advogado. Um suspiro quase imperceptível, uma espécie de ponto final suave para aquela decisão deles. Meu pai se chama Graham Rhodes, minha mãe é Elaine. Eles construíram essa empresa depois que meu avô faleceu, mas era meu esforço, minhas horas de trabalho que faziam a engrenagem girar dia após dia. Eles decidiram juntos. Eu poderia ter ligado de volta, perguntado o porquê, implorado para pelo menos entender um pouco da verdade. Mas não fiz isso. Em vez disso, abri meu laptop e procurei o e-mail do advogado. Um contato que conheci há 2 anos, numa conferência financeira chata em Phoenix. No e-mail não pedi explicações nem conselhos. Escrevi só uma frase curta. É hora. Vamos conversar sobre as opções. Aí mandei e esperei. Quando entrei pela primeira vez na fábrica da Rhodes Manufacturing, eu tinha 21 anos. Minhas roupas estavam limpas demais. Meu terno formal demais para aquele lugar cheio de máquinas e trabalhadores suados. Um dos gerentes de linha até brincou que eu parecia uma garota perdida indo para uma entrevista em banco, não para uma fábrica de metal. Ele não estava errado, mas eu era jovem, cheia de vontade, meio inocente e, acima de tudo, teimosa, disposta a morir a aprender tudo. Meu avô, Richard Rhodes, fundou a empresa em 1967 com uma máquina de solda e um aperto de mão. Ele faleceu logo depois que terminei a faculdade, e o negócio foi passado para os meus pais. Meu pai ficou com 50% das ações, minha mãe com 30%, e 20% foram reservados para meu irmão mais velho, Zach, que supostamente iria continuar o legado. Só que o Zach nunca quis saber disso. Ele preferia startups, ambientes modernos e coworkings. Dizia que fabricação de metal era coisa de velho, muito empoeirada para alguém com visão de futuro. Mudou-se para Austin, passou por alguns fracassos, mas deu a volta por cima e voltou para Oregon. Só que não para a fábrica. Foi direto para o escritório estratégico, longe da linha de produção. Eu, no entanto, fiquei. Comecei comprando materiais, depois fui para o departamento de folha de pagamento, fiz cursos à noite para entender logística e cadeia de suprimentos, e logo virei a pessoa que chamavam quando os números não fechavam ou quando os papéis do empréstimo precisavam ser refeitos antes do amanhecer. Ninguém me agradecia, mas ninguém mais questionava se eu tinha direito de estar ali. Minha mãe até brincava dizendo que eu era a menina dos números, como se ainda tivesse 12 anos e estivesse mexendo no livro-caixa dela na cozinha. Vive mantém todo mundo no chão, ela dizia sorrindo, e eu acreditava nisso. Vivi dentro dessa frase por anos, vestindo ela como uma armadura, até o dia em que precisei fazer uma segunda hipoteca na minha casa para conseguir pagar a folha de pagamento, depois que 2 clientes importantes deixaram de pagar. Não contei nada para ninguém, nem para meus pais. Criei uma empresa fantasma, uma LLC, para esconder o desespero nos relatórios financeiros. Chamei aquilo de liquidez de estabilização, no relatório trimestral. Naquele trimestre, as coisas melhoraram,
e eu ouvi meu pai elogiando o Zack para um membro do conselho. O Zack fez uma jogada inteligente com aquela estratégia da fatura. Orgulhoso do filho, mesmo ele não mexendo no QuickBooks fazia meses, eu engoli o orgulho, como sempre. Me dizia que não importava quem recebia o crédito, contanto que a empresa continuasse de pé. Esse era meu papel. Não estar no nome da placa, mas ser o nome do arquivo de emergência. Com o tempo, as coisas começaram a mudar. Meu acesso às reuniões de planejamento estratégico começou a sumir. Minha mãe dizia que eu já estava sobrecarregada demais e que deveria focar no que realmente sabia fazer. Era quase um conselho, meio doce e meio cortante. Aí veio aquela tal atualização do organograma. Sabe aquele documento oficial, visual, que mostra quem é quem na empresa? O meu nome não estava lá. Fiquei surpresa e fui perguntar para a Elaine, minha mãe. Ela sorriu, deu um toque no meu braço, meio que querendo aliviar o baque, e disse: Vivi, você sabe que a gente te valoriza, mas isso é só uma representação visual. Não precisa pensar demais nisso. Isso aconteceu há 2 anos. Mas 1 ano atrás, percebi outra coisa estranha. Minha foto, aquela minha típica foto de perfil, que estava no site da empresa, desapareceu. Na página Sobre Nós, só estavam lá o Graham, como fundador, a Elaine, presidente, e o Zack, que agora era o líder executivo de visão. Não havia nenhum CFO, diretor financeiro, nem sequer uma menção à área financeira. Fiquei tão perplexa que tirei um print da tela, não porque precisava de prova, mas porque uma parte minha ainda não conseguia acreditar no que estava vendo. Eu tinha me tornado a engrenagem invisível, aquela peça que só aparece quando quebra. Mesmo assim, continuei lá. Por algum motivo, escondido naquele silêncio todo, ainda acreditava que eles iam me enxergar de novo, que todos aqueles anos segurando a empresa de pé ainda iam valer alguma coisa. Que talvez, só talvez, o sangue realmente significasse algo, que eu ainda pertencesse a esse lugar. Mas não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Essa é a pior parte. Não foi um "você está demitida", nem uma briga. Foi um sumiço lento, silencioso. Uma coisa que foi se apagando aos poucos. Pasta por pasta, permissão de acesso após permissão sendo tirada discretamente, até que um dia eu percebi que não estava mais no grupo de mensagens da empresa. Eu notei isso pela primeira vez quando fui atualizar uma planilha de fornecedores que eu mesma tinha criado do zero, 6 anos atrás, e não consegui mais acessar. Apareceu aquela mensagem irritante. Acesso negado. Pensei que fosse erro do sistema e mandei um e-mail para o Zack, meu irmão. Ele respondeu algo meio vago. Consolidamos as operações financeiras em um fluxo diferente. Nada urgente. Pedi para ser incluída no novo processo. Não fui. Algumas semanas depois, meu crachá simplesmente não abriu a porta da sala de reuniões no 2º andar. Liguei para a Elaine. Ela disse que o sistema tinha mudado e que ia verificar. Nunca verificou. Uma a uma, as partes da empresa que antes passavam pelas minhas mãos começaram a funcionar sem mim. Tudo mais rápido, mais desorganizado, mas parecia que ninguém se importava. E aí veio o tal do pacote anual para os acionistas. Pela primeira vez ele chegou atrasado, e impresso, não por e-mail. Na minha cópia, faltavam várias planilhas importantes. Os gráficos estavam diferentes. A linguagem, mais suave, mais focada no futuro. Reconheci o estilo do Zack por toda parte. Mas o que mais me chamou a atenção não foram os números. Foi o bloco de assinaturas no final do documento. Apenas 3 nomes: Elaine, Graham e Zack. Não 4. Fui conferir nos documentos oficiais. Minha participação de 40% ainda estava lá, intacta. Mas em cada memorando, em cada proposta, em cada mudança de política, eu tinha desaparecido. Dessa vez, nem o zumbido da geladeira para disfarçar o que estava acontecendo. Só o vazio. Um espaço em branco onde eu costumava estar. Eles não me expulsaram na base da discussão ou da briga. Eles simplesmente me tornaram opcional, até que eu deixei de existir. Por um tempo pensei em confrontar a Elaine. Queria dizer algo como: você disse que eu era a cola que mantinha tudo unido, mas então achei uma versão em PDF do aviso de reestruturação, o que foi enviado para o departamento jurídico. Não era para eu ver aquilo. No rodapé, junto às linhas das assinaturas, o documento tinha o nome da Elaine Rhodes, presidente, minha mãe. A mesma mulher que me consolou quando eu chorei por não ter batido uma meta trimestral. A mesma que disse: Vivi, não conseguiríamos fazer isso sem você. E foi ela quem assinou o documento que dizia: Não precisamos mais de você.
Eu não respondi. Nem para o pacote, nem para o memorando do Zack, nem para a mensagem de voz. O que eu poderia dizer? Vocês me esqueceram? Não, não era isso. Eles não tinham me esquecido. Tinham me apagado. Existe uma diferença grande entre esquecer e apagar. Por alguns dias fiquei esperando, meio no automático, meio por costume. Uma parte de mim ainda guardava a esperança boba de que alguém voltasse a falar comigo, perguntasse se eu estava bem, que dissessem que aquilo tinha sido um mal-entendido e que tudo seria corrigido. Mas ninguém apareceu. E foi nesse silêncio que algo mudou. Não foi um estrondo, não uma tempestade. Foi como uma porta se fechando atrás de você, silenciosamente. Você não ouve o barulho, só sente o ar mudando ao seu redor. Aí, voltei a abrir aquela conversa antiga do Gmail, da tal conferência financeira em Phoenix, 2 anos antes. Um hotel chato, uma conferência chata. Mas ali eu tinha conhecido uma advogada chamada Janet Lin, que trabalhava numa firma pequena, mas especializada em transições de empresas privadas e investimentos. Trocamos cartões no tal evento. Nada muito sério, uma troca simples de contatos, mas eu guardei o dela. A Janet Lin, a advogada da firma pequena que eu conheci na conferência chata. Quando decidi que era hora de agir, mandei uma mensagem rápida. Só 5 linhas, direta, sem sentimentalismo, sem explicar o passado. Escrevi assim: Janet, estou pronta para discutir opções sobre minha participação de 40% na Rhodes Manufacturing. Houve mudanças internas. Me diga um horário bom para conversarmos. Vivian Rhodes. Para minha surpresa, ela respondeu em menos de 1 hora. Entendido. Vou envolver nossa equipe. Vamos fazer uma investigação discreta, sem alarmes. Aquela expressão ficou grudada na minha cabeça. Investigação discreta. Parecia até que eu tinha acabado de aprender um novo idioma. Enquanto eles trabalhavam para me tirar de cena, eu estava me preparando para algo diferente. Não vingança, nem justiça. Só uma saída, mas do meu jeito e não no deles. Comecei a juntar tudo. Registros, e-mails, transferências financeiras, arquivos antigos do QuickBooks, backups e até aqueles empréstimos pessoais que fiz para segurar a empresa em tempos difíceis, os quais eles nunca reconheceram. Tudo o que eu tinha feito para evitar que a Rhodes desmoronasse estava ali, guardado em pastas cheias de planilhas, PDFs, comprovantes bancários, um rastro de papel que eles achavam que eu tinha esquecido. Não tinha mesmo. Passei dias imprimindo tudo, rotulando cada documento, usando códigos de cores para os anos diferentes. Trabalhava só à noite com a luz da luminária na mesa e a chuva fina batendo na janela de Seattle, um barulho constante e meio relaxante. Não sentia raiva. Sentia que finalmente estava acertando as contas. Não para a empresa, mas para mim mesma. Janet e o time dela revisaram tudo. Discutimos estratégias, perfis de possíveis compradores, como fazer isso de forma limpa, discreta e legal. Não contei nada para ninguém. Nem para amigos, nem para minha assistente no trabalho. Eles tinham reduzido 17 anos do meu esforço a uma única mensagem de voz. Mas eu ia transformar aquele silêncio deles em algo caro, que custaria caro. Nosso encontro não foi numa sala de reuniões nem nada oficial. Marcamos num canto discreto de um restaurante tranquilo em Bellevue, do outro lado do lago, perto de Seattle. Nada de logotipos nem papéis espalhados na mesa. Só chá, conversa e confirmação de que estávamos no caminho certo. O homem sentado à minha frente se apresentou como Daniel Meyer. Era educado, vestido com um suéter cinza discreto, voz calma, sem nenhuma apresentação de slides ou discurso de vendas. A empresa dele era especialista em comprar participações minoritárias em negócios familiares médios que estivessem passando por turbulência em processos de transição. Ele chamava aquilo de turbulência de transição. Eu chamava de abandono. Janet tinha feito a conexão entre nós de forma silenciosa e legal, exatamente como precisava ser. Daniel não pediu para eu falar mal da minha família, nem precisava. Os números falavam por mim. As injeções de dinheiro que eu havia feito, os pagamentos fora do livro que mantiveram a folha funcionando, as garantias de empréstimos pessoais que coloquei no jogo. Tudo isso estava ali, no meu dossiê. Ele assentiu enquanto folheava a pasta que eu preparei, toda colorida e organizada por ano, com cópias dos relatórios do QuickBooks que não batiam com o que o conselho agora afirmava. Você foi a peça de emergência, ele disse. Simples assim. Eles se apoiaram em você até acharem que não precisavam mais. Eu não disse nada.
Só observei o vapor subindo da xícara de chá dele. Na semana seguinte, a equipe dele fez a própria investigação. Pediram acesso às atas do conselho, contratos de parceria, listas de equipamentos, cronogramas de aluguel. A maior parte era documento público ou acessível por causa da minha participação acionária. O que eles encontraram? Nada limpo. Teve uma linha no balanço. Reinvestimento estratégico, que levava a um projeto fracassado no Texas, um lugar que o Zack tinha apoiado pessoalmente e que minha mãe havia defendido. Mais de $800 mil em prejuízos não declarados, escondidos atrás de orçamentos com linguagem vaga e códigos difíceis de entender. Outro relatório levantou pagamentos duplicados para uma agência de marketing sem endereço físico. Provavelmente uma empresa fantasma, um favor ou algo pior. Eu não quis cavar explicações. Não precisava. Já tinha o suficiente. Em menos de 2 semanas, o contrato de compra foi fechado. Minha participação de 40%, avaliada por uma empresa independente, foi transferida para a firma do Daniel. Sem drama, sem votação do conselho. O acordo operacional, que não mudava desde 2016, não tinha cláusula de direito de preferência. Eu tinha total direito de vender. Assinamos tudo num pequeno escritório no centro da cidade. Território neutro. A mesa era de bordo polido, nada de brasões da família ou citações do legado Rhodes na parede. Só as assinaturas. Só o silêncio. Depois que o dinheiro entrou na conta, Janet redigiu meu memorando de saída. Não li 2 vezes. Em vez disso, voltei a ouvir a mensagem de voz original da Elaine, só mais uma vez. Você vai receber notícias do nosso advogado. Essa frase para eles era tipo um aviso, um muro que me jogavam na cara, um sinal de dispensa, mas no final das contas, virou uma porta. Uma porta que eu decidi atravessar do meu jeito. Depois disso, encaminhei a mensagem para a minha pasta de arquivos antigos. Aí mandei um e-mail novo, curto, direto ao ponto. Transferência final concluída. Todas as comunicações devem ser feitas via conselho. Nada de despedidas, nenhum sentimento de encerramento, só um ponto final. Pela primeira vez em 17 anos, fechei a pasta da Rhodes no meu computador e não salvei as alterações. Foi um corte limpo, seco. A primeira ligação tocou às 6h12 da manhã. Deixei o telefone tocar até cair na caixa postal. A segunda eu silenciei na hora. Quando terminei meu café, já tinham 16 chamadas perdidas. Ao meio-dia, eram 47. Na manhã seguinte, 72. O Zack tentou todos os números que tinha. Meu celular, o escritório, até o telefone direto da Janet, que ele nem conseguiu que ela atendesse. Ele deixou recados. Um mais desesperado que o outro, confuso, fora de si. No terceiro dia, eu atendi. Não porque queria, mas porque fiquei curiosa para saber como o desespero soava na voz dele. Vivian, Viv, você precisa desfazer isso. Por favor, você não entende o que está acontecendo. Ele respirava ofegante. O barulho de fundo parecia alguém andando de um lado para o outro, pisando em piso frio. Eles congelaram tudo. O investidor, seu comprador, está pedindo uma auditoria forense. Estão dizendo que tem discrepâncias. Ele parecia quase sufocar de tão nervoso. Estão analisando linha por linha. Deixei o silêncio se alongar só um pouco antes de responder com calma. Isso parece uma auditoria normal, Zack. Ele deu um som sufocado que não sei se foi riso ou choro. Você não entende. Eles estão voltando anos atrás. Encontraram os relatórios do Texas, os contratos com fornecedores, até os memorandos da reestruturação da mamãe. Encontraram falhas, Viv. Encontraram coisas que podem parecer ruins. Ou que são ruins. Perguntei firme. São ruins mesmo? Ele não respondeu. Depois, quase implorando, disse: Você tem que nos ajudar, tem que falar com eles. Eles vão te ouvir. Diz que está tudo certo, que estamos limpos. Eu não posso fazer isso. Por quê? Me recostei na cadeira e disse: Porque você disse que eu estava fora. Ficou quieto. Continuei. Disseram que eu ouviria do seu advogado. Mas quem ouviu do advogado foi o meu comprador. E agora sua empresa tem um novo sócio com perguntas que eu não preciso mais responder. A voz dele quebrou. Isso não devia ter acontecido assim. Mamãe não achava que você realmente... Realmente o quê? Hesitou. Deixar a empresa? Não assim. Não vender suas ações? Não para eles. Fiquei esperando ele continuar. Você deveria ter lutado por isso, disse baixinho. Essa frase me parou por um instante. Por um momento, ele parecia sincero, quase como o garoto que eu escondia para comer picolé depois da escola, antes da gente virar adulto, assumir cargos que nunca quisemos,
e nos tornarmos pessoas que nem reconhecíamos mais. Você queria que eu lutasse, né? Para que pudesse ser você quem me perdoasse quando eu perdesse. Ele não negou. Ali estava o acordo não dito, a armadilha. Eles iam me apagar, e se eu reagisse com raiva, pedidos ou súplicas, eles manteriam o controle. E se eu ficasse quieta, achariam que eu voltaria rastejando. Mas eu não fiz nenhum dos dois. Eu saí pela porta dos fundos e tranquei tudo atrás de mim. Você pode consertar isso, ele disse uma última vez. Só uma ligação. Não, eu falei que você que conserta isso. Foi você quem disse que eu não fazia parte das decisões de verdade. Agora quem está no comando é você. Com essa frase, desliguei o telefone. Ele tentou ligar de novo, mas eu não atendi. 10 minutos depois, a Janet me ligou para dar um informe novo. Ela contou que o time de auditoria do investidor tinha começado oficialmente uma investigação de conformidade. Meu antigo cargo tinha sido mencionado em vários documentos antigos, mas não aparecia nos relatórios recentes. Ou seja, a empresa estava exposta a problemas legais sérios. Resumindo, eles estavam com a corda no pescoço. Eu não senti raiva nem alegria, só uma calmaria estranha. Parecia que eu tinha finalmente saído da tempestade que me acompanhou por 17 anos, sem nem perceber. Dias depois, recebi um e-mail da Elaine. Não era para pedir desculpas. Só uma frase simples. Podemos conversar a sós? Sem advogados. Não respondi. Imprimi o e-mail, guardei numa pasta, etiquetei e deixei quieto. O desmoronar daquilo tudo não foi estrondoso. Não foi um estouro. Foi silencioso. Como se um prédio fosse caindo devagar em câmera lenta, depois que tiram o último suporte com delicadeza. Eu não bloqueei ninguém. Nem precisei. O Zack parou de ligar depois que a auditoria vazou no meio empresarial da cidade. A Elaine passou a mandar e-mails semanais, sempre genéricos, formais, assinando com um atenciosamente frio. Meu pai, Graham, nunca mais entrou em contato. Eu encaminhava tudo para o escritório da Janet, mas as respostas que recebia vinham prontas, automáticas, como um robô respondendo. Nunca mais vi o conteúdo desses e-mails. Era melhor assim. Uma parte de mim achava que o silêncio ia doer, que era uma nova tempestade chegando logo depois da primeira. Mas isso nunca aconteceu. Em vez disso, abriu um espaço que eu não sentia há anos. Não era solidão nem tristeza. Era um espaço para respirar. Eu parei de acordar com a mandíbula apertada, de olhar o celular a cada 5 minutos. Voltei a ter finais de semana de verdade. O café ficava quente por mais tempo. A luz do sol entrando na janela não parecia mais um desperdício. Depois de quase 20 anos, minha agenda voltou a ser minha. Sem reuniões intermináveis para preparar o conselho, sem apagar incêndios, sem consertar os erros dos outros enquanto me diziam que eu era sortuda de estar ali. Só tranquilidade. Só silêncio. E nesse silêncio, finalmente entendi uma coisa. Eles não me tiraram porque eu era um problema ou porque era incômoda. Me tiraram porque eu fazia a empresa funcionar. Porque eu virei aquela parte que eles nunca puderam controlar de verdade ou reconhecer como merecia. Então, me apagaram. Mas tem uma coisa sobre ser apagada. Isso não faz você sumir. Só torna você mais difícil de manipular. Foi numa quinta-feira que chegou um pacote na minha casa. Sem remetente, sem cartão. Só um envelope acolchoado, marrom, bem lacrado, com meu nome escrito à mão, na letra da minha mãe. Dentro, uma moldura de foto. A mesma que ficava sobre a mesa no escritório principal da Rhodes, perto da entrada. Na foto, estávamos todos em frente ao antigo galpão. Eu, o Graham, a Elaine, todos sorrindo como se tivéssemos conquistado juntos nosso lugar, como se tivéssemos construído algo importante. Naquela época, eu acreditava que era verdade. Mas agora, olhando com calma, percebi algo que não tinha visto antes. A moldura tinha uma lasca nova num dos cantos. Uma rachadura fina atravessava o vidro, exatamente sobre o meu rosto. Não estava quebrado de propósito, nem despedaçado. Só desgastado, como se o próprio tempo tivesse tentado me apagar aos poucos. Não consertei, não coloquei na parede, nem deixei em cima da mesa. Guardei numa gaveta, fechei devagar, sem barulho, e com aquilo fechei a última porta aberta daquela história. Sem raiva. Sem necessidade de explicações. Eles disseram: "Você está fora." Eu respondi: "Entendi." E isso foi suficiente. Às vezes, a última palavra não é o que você diz. É o que você decide não dizer. E às vezes, a foto mais verdadeira de uma família
É aquela que eles tentam devolver para você porque não suportam mais olhar para ela. Se você já foi tirado da moldura em silêncio, não por algo que fez de errado, mas porque eles não conseguiam aceitar o quanto você segurava tudo junto, não precisa dar explicações. Basta deixar um símbolo.